Meu nome é Ivan Lima e mais uma vez eu digo que é um prazer ter você aqui no nosso canal. Nesse vídeo, eu vou tentar contar para vocês, com o máximo de detalhes, como foi a história dos habitantes de uma cidade que dançaram até a morte. Olha que não estou falando daquelas festas de música eletrônica, não. Na verdade, essa história se trata de um caso de histeria coletiva. Assim dizem. Por falar nisso, você sabe o que é histeria coletiva? Bom, histeria coletiva, também conhecida como histeria em massa, se trata de um fenômeno sociopsicológico que ocorre quando a manifestação de um mesmo sintoma aparece em mais de uma pessoa. Um exemplo muito comum é quando um grupo de pessoas acredita que sofre de uma doença, mas na verdade eles não estão doentes. E foi exatamente isso que aconteceu no ano de 1518, quando cidadãos da cidade de Estrasburgo, na França, começaram a ter alguns comportamentos fora do normal. Curiosamente, muitos habitantes simplesmente deram as mãos e começaram a dançar, girando em uma grande roda e dançando, ao som de uma música que só eles conseguiam ouvir. Depois de horas e horas dançando, as pessoas ficaram exaustas e caíram no chão por causa do cansaço. Até aqui tudo bem. Talvez essas pessoas estavam apenas comemorando algo ou tivessem exagerado um pouco no álcool. O problema é que, quando eles recuperaram as forças para se levantar, todo mundo começou a dançar loucamente mais uma vez. Algumas pessoas mantiveram a dança por horas, outros por dias seguidos. Só que coisas bizarras começaram a acontecer. Algumas pessoas dançaram tanto que entraram em colapso e acabaram morrendo. Mas como diabos as pessoas podem morrer de tanto dançar? Será que elas estavam sob efeitos de drogas? O mais curioso é que essa praga da dança, como ficou conhecida, não aconteceu apenas na cidade de Estrasburgo. Na Europa medieval, casos como esse foram relatados desde o século VII. E esse surto não foi dos maiores. Eventos como esse que eu citei pareciam se espalhar por parte da Europa Ocidental e Central. Para muitos estudiosos, os acontecimentos formaram os episódios de histeria coletiva mais bizarros da história. Mas afinal, o que foi que causou esse surto? E por que isso só aconteceu na Europa medieval? Geralmente, os incidentes de surtos ao longo da história eram atribuídos a ações de santos que enchiam as pessoas com alegria. Por isso, as pessoas chamavam esses surtos de dança de São Vítor. Por coincidência ou não, os surtos aconteciam geralmente na época dos dias das festas dos santos, ou próximos dos santuários dedicados a eles. As danças, então, terminavam em uma igreja ou santuário, que era o lugar que as pessoas rezavam para que o santo curasse a vontade compulsiva de dançar. Se você acha que tudo isso é mentira, saiba que vários desses episódios foram documentados durante a Idade Média, e basta fazer uma rápida pesquisa na internet para encontrar conteúdo sobre o assunto. Bom, como eu disse, os surtos aconteciam em boa parte da Europa, mas as maiores concentrações eram em torno do Vale do Reno, que seguia o poderoso rio dos Alpes da Suíça até a Holanda. Mas também houve relatos onde hoje é a Itália, só que as pessoas interpretavam de maneira completamente diferentes. Os italianos chamavam o surto de tarantismo e era relacionado com picadas venenosas de aranhas que atingiam as pessoas enquanto elas estavam trabalhando no campo. O veneno fazia com que as pessoas dançassem até morrer. Foi criada até uma dança popular chamada tarantela, muito popular na Itália, que imitava os sintomas do surto. Durante o século XI, na cidade alemã de Bemburg, um grupo de camponeses também começou a dançar em volta de uma catedral. Era a véspera de Natal, e a dança atrapalhou o culto que as outras pessoas faziam na igreja. Em um outro caso que aconteceu em 1237, na cidade de Erfurt, também na Alemanha, foi um grupo de crianças que surtou e foi dançando até uma cidade vizinha.
O mais engraçado é que esse caso aconteceu justamente na época que surgiu a história do flautista de Hamelin, um homem que chegou a uma cidade infestada por ratos, os hipnotizou, os afogou em um rio local. Muitas pessoas dizem que uma história tem relação com a outra, mas isso é apenas um conto folclórico. Ainda em um outro caso, no Sacro Império Romano, durante o século XIV, aconteceu um dos relatos contemporâneos mais bem documentados. Dessa vez, foi descrito que centenas de pessoas estavam possuídas pelo desejo de dançar. Os relatos descrevem pessoas balançando os braços, pulando e lutando contra alucinações bizarras. Dizem ainda que muitas pessoas espumavam pela boca, enquanto outras morreram de ataque cardíaco. Depois desse caso, o surto tomou conta de várias outras regiões. Eles foram registrados em Colônia, Flandres, Franconia, Metz, Estrasburgo, entre outras. Houve também em Zurique e em outras cidades da Itália e Holanda. A partir daí, a histeria coletiva ficou conhecida como a Praga da Dança. Mas, em relação ao primeiro caso, em Estrasburgo, como foi que ele começou? Em 1518, o surto teve início por causa de uma mulher chamada Frau Trofea. Ela começou a dançar pela cidade e, dentro de alguns dias, dezenas de pessoas a acompanharam. Depois de um mês, centenas de pessoas estavam dançando sem parar. As testemunhas relataram que muitas pessoas morreram de ataques cardíacos. Às vezes, até 15 pessoas morriam no mesmo dia, transformando ao mesmo tempo a cidade em um cenário repleto de alegria e de tristeza. E será que ninguém achou que isso poderia ser obra do diabo? Obviamente sim. Os padres que não entraram na dança aparentemente começaram a criticar as pessoas, principalmente as que tomaram conta das igrejas. Os nobres também começaram a temer que a praga se espalhasse por toda a cidade. Os líderes de Estrasburgo se reuniram para pensar no que poderia ser feito. Naquela época, a astrologia era um campo muito mais prestigiado do que é hoje. E muitos na cidade estavam convencidos de que a influência das estrelas era a culpada. Mas, depois de consultar alguns dos astrólogos e médicos mais instruídos da região, eles chegaram à conclusão de que eles estavam lidando com uma praga real, causada por uma superabundância de sangue quente entre os habitantes. E o que eles decidiram fazer? Depois de pensar muito, os líderes das cidades chegaram a um acordo e decidiram levar as pessoas para um santuário no topo de uma montanha para pedir intervenção divina. Lá, eles oraram para Deus e pediram para que perdoasse essas pessoas e que os libertasse da praga da dança. Por mais louco que possa parecer, essa tática supostamente funcionou. E a praga da dança desapareceu de Estrasburgo, tão repentinamente quanto havia chegado, embora outros surtos tenham sido registrados ao longo do século. Vocês conseguem imaginar o real motivo dessa tal praga da dança? Ao longo dos anos, surgiram as teorias mais malucas possíveis. Historiadores argumentaram que a resposta podia estar na alimentação dessas pessoas. O ergotismo, uma condição causada pela ingestão de um fungo que cresce no centeio, pode explicar muito desses sintomas. O fungo produzia alcaloides, que podem levar as pessoas a terem alucinações e convulsões. Apesar de alguns historiadores concordarem com esse argumento, a maioria descarta essa hipótese, principalmente pelo fato do ergotismo causar convulsões, o que dificultaria as pessoas de dançarem. Se formos levar em consideração os eventos exatamente como foram descritos, a resposta pode estar muito mais perto da psicologia do que de uma doença. Então, existem 3 possíveis explicações para todos esses eventos bizarros. Os mais religiosos argumentam que tudo isso era obra de Satanás, que era uma forma das pessoas pagarem pelos seus pecados, sendo castigados e assim dançando até a morte. Outros defendem a ideia de pessoas que dançavam estavam vivendo em uma região que fazia parte do Sacro Império Romano.
Eles eram levados a dançar com fervor religioso. Eles poderiam ter sido membros de uma seita herética ou pessoas piedosas que acreditavam ter sofrido a ira de São Vito. De acordo com uma lenda da Igreja Cristã, o santo siciliano, martirizado em 303 d.C., poderia enviar pragas incontroláveis de dança, quando era irritado. Mas tudo isso pode ser culpa da histeria coletiva. Uma das primeiras coisas que devemos levar em conta é a saúde mental das pessoas da Idade Média. A vida nesse tempo era sofrida e curta. A fome e as doenças dizimavam as pessoas, principalmente as que tinham pouco dinheiro. Além disso, eventos como a peste negra, que matou cerca de 1/3 da população europeia, também nos lembram o quanto esse povo sofreu. Por isso, para os camponeses, a vida era repleta de ansiedade e estresse, o que nos leva a pensar na hipótese da histeria coletiva. Houve muitos casos ao longo da história, se manifestando em grupos inteiros de pessoas que apresentaram espontaneamente sintomas físicos, como convulsões ou desmaios. Então, ao menos para mim, todos esses casos citados não passam de contos populares que não conseguem ser explicados. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.